Sabe aquele tipo de escolha que você faz, já sabendo que pode dar errado? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu trabalho como garota de programa na noite carioca, em uma boate famosa da zona norte do Rio. Já vi e vivi muita coisa, mas nada, absolutamente nada me preparou para o que estava por vir. Era uma sexta-feira. O movimento estava fraco. Eu já pensava em ir embora quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez clicar. Oi, de Luana. A voz era masculina, grave, educada. Disse que havia me encontrado por indicação e queria me contratar para um serviço. Até aí, tudo normal. Mas o que ele disse depois acendeu um alerta. Quero que você venha até minha casa. É numa área afastada, mas eu pago o triplo do que você costuma cobrar. Triplo. Uma quantia absurda. Eu hesitei. Afastada? Como isso seria seguro? Ele riu, tentando parecer tranquilo. Relaxa, é tranquilo. Só quero companhia. Moro sozinho. Desde que minha esposa faleceu. Eu estava em dúvida, mas a grana era boa demais. E, para ser sincera, as contas não estavam dando trégua. Aceitei. Combinamos o horário e ele mandou o endereço. Assim que entrei no carro do aplicativo, o desconforto começou. O caminho ia ficando cada vez mais deserto. Ruas mal iluminadas, um silêncio que só aumentava. O motorista, um senhor simpático, me olhou pelo retrovisor. Primeira vez indo para essa área? É, mais ou menos. Ele hesitou. Nada não. Só toma cuidado. Essa frase ficou martelando na minha cabeça enquanto ele seguia por uma estrada de terra. Quando chegamos, eu quase pedi para ele me levar de volta. A casa era isolada, velha, paredes descascadas, luzes piscando no alpendre. Algo ali já parecia errado. Mas eu ignorei meu instinto, e esse foi meu primeiro erro. Bati na porta. Um vento gelado bateu no meu rosto. A casa parecia me engolir. A porta abriu devagar, e lá estava ele. Roberto, alto, magro, sorriso forçado. Você deve ser a Luana. Entra, por favor. O interior da casa não era melhor que o lado de fora. Cheiro forte de mofo. Móveis velhos, parecendo de brechó abandonado. Ele fechou a porta atrás de mim, girou a tranca com calma. Eu senti um calafrio. Tá tudo bem? Parece meio nervosa. Tô de boa. Só cansada da viagem. Sentamos à mesa, aparentemente arrumada para dois. Ele começou com perguntas simples. De onde eu era? Há quanto tempo trabalhava? Mas logo, o papo mudou. Você acredita no destino, Luana? Que algumas pessoas são escolhidas para coisas maiores? Ri, sem saber o que responder. Ah, não sei. Nunca pensei muito nisso, ele sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era satisfeito. Como se minha resposta confirmasse algo que ele já acreditava. Meus olhos começaram a vasculhar a casa. As janelas tinham grades por dentro. A porta, uma tranca reforçada. Era como se a casa tivesse sido feita para ninguém sair. Você sabe que é especial, né? Eu consigo sentir isso. Talvez você seja a única que pode completar o que começou. Meu coração disparou. Tentei disfarçar, mas algo dentro de mim gritava. Eu precisava sair dali. Você tá tensa, Luana. Relaxa. A noite tá só começando. Eu sorri de nervoso, forçado. É que esse lugar é bem isolado. Eu gosto de tranquilidade. Odeio ser incomodado. Aqui, ninguém nos atrapalha. Enquanto ele falava, minha mente girava. Eu precisava encontrar uma saída. Ele perguntou. Você tem família? Mora com alguém? E depois? Você já pensou em como gostaria de morrer? Travei, mas forcei um sorriso. Que pergunta esquisita. Nunca pensei nisso. Ah, deveria. Todos deveriam. A morte é inevitável. Mas o jeito que ela acontece, isso faz toda a diferença. Minha garganta secou. Eu precisava ganhar tempo. Interessante isso que você disse. Ele deu de ombros. Acho que você é diferente, Luana. Talvez por isso esteja aqui. Ele se levantou.
Vou pegar mais vinho. Assim que ele saiu, meu instinto gritou: procura uma saída. Agora. Levantei devagar. Caminhei pela sala. Um corredor. Levava a duas portas, uma trancada, a outra entreaberta. Dentro, uma escada que descia para o porão. Algo me puxava. Mesmo com o medo, comecei a descer. Cada degrau rangia. O cheiro lá embaixo era insuportável. Mofo. Misturado com algo pior. A luz fraca de uma lâmpada pendurada revelou o ambiente. Parecia uma oficina macabra. Mesa com alicates, facas, martelo, um armário cheio de objetos femininos, bolsas, sapatos, documentos e, na parede, fotos, várias, todas de mulheres, sorrindo. Ao lado de cada foto, um objeto pessoal delas. Colares, brincos, pedaços de roupa, ele colecionava lembranças. Lembranças de vítimas. Fiquei paralisada. E foi aí que ouvi passos. Roberto estava voltando. Meu cérebro entrou em pânico. Me escondi dentro de um armário, tentando controlar a respiração. Você desceu, Luana? Curiosa, né? Isso sempre acontece, não se preocupe. Eu vou achar você. O som das botas dele ecoava no porão. Parou bem na frente do armário. Eu vou contar até 3. Se você sair, prometo que não vai doer. 1. Minha cabeça girava. O que fazer? 2. Minhas mãos procuravam algo, qualquer coisa. 3. A porta do armário abriu. O olhar vazio de Roberto me encarava. Peguei o primeiro objeto que encontrei, um cano enferrujado. Acertei ele na cabeça. Ele cambaleou. Eu corri como nunca. Você vai se arrepender, sua desgraçada. Ele gritou. Subi as escadas. Corri para o corredor. A porta trancada. Lembrei da chave. Ela estava no porão, pendurada na parede. Respirei fundo. Voltei. Ele não estava lá. Peguei a chave com mãos trêmulas, mas nesse momento ouvi seus passos atrás de mim. Você acha que pode escapar, Luana? Ele vinha com um alicate na mão. Sem pensar, joguei uma cadeira nele. Ele caiu. Corri, subi as escadas. Tentei abrir a porta da frente. Minhas mãos tremiam, mas a chave funcionou. A porta abriu. O ar gelado da noite me envolveu. Corri como nunca, no meio da escuridão. Até ver luzes. Um carro. Gritei. Acenei. O motorista parou. Moça, o que aconteceu? Por favor, me tira daqui. Ele vai me matar. Sem hesitar, ele me deixou entrar. Acelerou. Quando olhei para trás, Roberto tinha sumido. O motorista me levou direto para a delegacia. Ainda tremendo, contei tudo, cada detalhe. O policial mais velho me ouviu com atenção. Moça, você não tem ideia de como teve sorte. Já recebemos relatos de mulheres desaparecidas naquela área, mas nenhuma voltou para contar. Horas depois, a polícia confirmou. Encontraram a casa, o porão, as fotos, os objetos. Mas Roberto havia fugido. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Medo, insônia, trauma. Mas eu sobrevivi. Compartilhei minha história anonimamente, como um alerta, para que outras mulheres confiem no seu instinto. Larguei o trabalho na boate. Hoje trabalho numa lojinha. É simples, mas é seguro. De vez em quando recebo notícias da polícia. Roberto ainda está foragido, e isso ainda me assombra. Mas toda vez que o medo tenta me parar, eu lembro, eu sobrevivi, e minha história pode salvar vidas. Trabalhar à noite nunca foi fácil. Tem gente que acha que a madrugada é mais calma, mas para mim sempre pareceu um campo minado. Cada farol de carro que se aproxima me faz prender a respiração. É difícil saber se é cliente ou perigo. Meu nome é Camila. Tenho 28 anos. Trabalho nas ruas. Não foi um sonho de infância, nem uma escolha com muito glamour. Foi o que apareceu quando tudo deu errado. Naquela noite, fazia um frio de cortar. Eu já pensava em encerrar quando recebi uma ligação. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas
A necessidade fala mais alto. Boa noite, é a Camila? A voz era calma, quase simpática. Sim. Quem é? Carlos. Estou procurando companhia para uma viagem curta. Pago o dobro. Dobro. Foi o suficiente para prender minha atenção. Ele falou com respeito, sem insinuações. Combinamos de nos encontrar em um posto iluminado. Enquanto esperava, minha cabeça girava. Algo não parecia certo. Mas eu estava cansada, com frio e precisava do dinheiro. O carro dele era um SUV cinza, moderno. Quando parou, ele desceu sorrindo. Roupas caras, cabelo bem penteado, mas os olhos vazios. Boa noite. Vamos. Entrei. O cheiro dentro do carro era estranho, como metal misturado com algo químico. Engoli seco. A conversa começou leve. Ele perguntou se eu fazia aquilo há muito tempo, onde eu morava, coisas assim. Até que ele perguntou: "Você mora com alguém?" Respondi rápido: "Sim, meu namorado está me esperando em casa." Ele riu baixo. "Será que ele sabe onde você está agora?" Fingi não ouvir, mas algo dentro de mim já estava em alerta. O combinado era irmos para um hotel na Zona Norte, mas ele entrou em uma estrada lateral, mais isolada. Esse caminho não é o certo. É um desvio. Confia em mim. As luzes da cidade foram sumindo, substituídas por mata e silêncio. Nenhum carro na estrada, nenhum poste. Meu coração batia no pescoço. Foi quando vi, no banco de trás, um pano grosso, manchado e algo que parecia uma algema. Tentei manter a calma, fingi estar tranquila, mas meus olhos procuravam qualquer saída. Ele estacionou num lugar afastado, um antigo sítio abandonado. "Espera aqui, vou pegar uma coisa no porta-malas." Assim que ele saiu, comecei a vasculhar desesperadamente. No compartimento da porta, achei uma chave inglesa pequena. Peguei e escondi na bolsa. Carlos voltou. O rosto já não tinha aquele sorriso falso. Ele abriu a porta com força. "Desce aqui comigo. Vai ser rápido." Eu hesitei. Ele tentou me puxar. No reflexo, enfiei a chave inglesa no ombro dele. Ele gritou, me largou. Saí correndo pela estrada de terra. A mata em volta parecia engolir os sons. Só ouvia meus passos e o eco da voz dele atrás de mim. "Camila, não faz isso. Volta aqui." Mas eu não parei. Corri até ver lá longe um carro velho vindo. Era a minha chance. Me joguei na frente, acenando como louca. O carro freou com tudo. Um senhor saiu assustado. "Moça, o que houve? Por favor, me ajuda. Ele está vindo atrás de mim." O homem me colocou no carro e trancou as portas. Carlos apareceu minutos depois, mas quando viu que eu não estava mais sozinha, simplesmente virou e sumiu na escuridão. Na delegacia, descobri que ele já era suspeito de outras tentativas. Usava sempre o mesmo padrão. Oferecia dinheiro, ganhava a confiança e levava para um destino que ninguém queria conhecer. Aquela noite me deixou marcas, mas também me deu voz. Hoje conto minha história para que outras mulheres fiquem atentas, porque a noite é traiçoeira. E às vezes, só quem escuta o próprio instinto consegue voltar para casa. Você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou porque achou que era coisa da sua cabeça? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 28 anos, trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era o que eu sonhava para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a terminar a faculdade. Sempre fui cuidadosa. Conferia referências, avaliava perfis, achava que sabia identificar o perigo, até conhecer ele. Parecia o cliente perfeito, educado, bem vestido, voz calma, e aquele jeito de quem não tem pressa para nada, o tipo de homem que faz você se sentir segura, sabe? Marcamos em um hotel de luxo no centro. O pagamento era alto e a conversa por telefone foi cheia de respeito. Nada parecia errado. Até eu chegar lá, o lugar era impecável, digno de um filme. Subi até a suíte. Fui recebida com um sorriso.
Encantador, tudo parecia normal. Mas, conforme a noite avançava, ele começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha? Alguém sabe que você está aqui? Tentei mudar de assunto, mas a inquietação crescia dentro de mim. Quando disse que estava na hora de ir, ele insistiu para que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não, tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro. Ao me virar, vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso, uma mistura de gritos, desespero e escuridão. Quando acordei, tudo estava errado. Estava em um lugar frio, úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. Minha cabeça latejava e o medo tomou conta. Não estava sozinha. Uma jovem, devia ter uns 20 anos, soluçava baixinho num canto. Onde estamos? Perguntei, tentando não entrar em pânico. Ela me olhou com olhos cheios de terror. Eles trouxeram a gente para cá. Estamos presas. Foi aí que eu percebi que tinha entrado num verdadeiro pesadelo. Eu não sabia quanto tempo tinha se passado. Parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com cheiro de mofo e medo grudado nas paredes. Sem janelas. Só uma porta de metal, pesada, invencível. A garota se chamava Carol. Ela achava que estava lá há semanas, nesse inferno. O tempo perde o sentido. Ela me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano. Exploravam mulheres como a gente. Ninguém vai nos encontrar. Somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque. Mas eu sabia uma coisa. Eu não ia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis. Usavam palavras para quebrar nosso espírito. Ninguém se importa com vocês. Obedeçam e vivem mais um dia. Às vezes era pior. Quando uma de nós tentava resistir, a punição vinha rápida, brutal. Mesmo assim, eu observava cada movimento, cada rotina, alguma falha haveria de aparecer. Carol estava à beira do desespero, mas eu não podia deixar isso acontecer. Vamos sair daqui, Carol. Não sei como, mas vamos. Ela me olhou como se eu fosse louca. Talvez eu fosse, mas a vontade de viver era maior que o medo. Então, numa noite qualquer, um dos sequestradores cometeu um erro. Deixou a chave da porta principal no bolso de sua jaqueta, pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas ali, isso era tudo. Carol, essa é a nossa chance. Esperamos. Ele saiu. Fui até a jaqueta com as mãos tremendo. Consegui. A chave estava comigo. Era agora ou nunca. Abrimos a porta. Não, foi fácil. Os corredores eram um labirinto. Meu coração batia tão alto, achei que eles podiam ouvir. Estávamos quase na saída. Quando eles perceberam, gritos, passos correndo. Corre, Carol! No último segundo, ela foi agarrada. Tudo em mim dizia para correr, salvar minha própria vida. Mas eu voltei. Com uma força que eu nem sabia que tinha, lutei com o sequestrador. Usei tudo, unhas, dentes, até uma pedra no chão. Foi brutal, mas funcionou. Carol e eu conseguimos fugir pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até nossas pernas não aguentarem mais. E, por sorte, encontramos uma estrada. Um caminhoneiro nos ajudou. Chamou a polícia. Pela primeira vez, senti que estávamos seguras. Mas a liberdade tinha um gosto amargo. Que passamos deixou marcas profundas. Olhei para Carol na ambulância. Nós sobrevivemos, mas nunca seríamos as mesmas. Hoje, estou aqui contando essa história, porque eu preciso. Não é fácil falar do que aconteceu, da dor, do medo, da sensação de ser esquecida pelo mundo. Isso eu não desejo nem pro meu pior inimigo. A polícia desmantelou parte da rede que nos sequestrou. Mas eu sei, ainda existem muitas mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso eu te peço, confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente
cuide de você. E se puder, fale, compartilhe sua história, como eu estou fazendo agora. Juntas, podemos criar um mundo mais seguro. Essa é a minha forma de sobreviver ao que aconteceu, transformando o medo em força. Espero que isso te inspire também. Fique atenta e, por favor, cuide-se. Sabe aquela sensação estranha que bate do nada? Aquela vozinha dentro da gente dizendo, melhor não. Pois é, eu devia ter escutado, mas como sempre, a gente acha que nada vai acontecer. Era uma sexta-feira qualquer. Eu estava terminando de me arrumar para sair quando meu celular tocou. Do outro lado da linha, um homem com uma voz grave, educado, até demais. Se apresentou como alguém que gostava de exclusividade e queria marcar uma corrida noturna comigo. Até aí, tudo bem. Só que ele pediu para a gente se encontrar num lugar afastado. Achei estranho, claro. Mas ele ofereceu uma quantia alta, daquelas que fazem a gente ignorar qualquer sinal de perigo. Cheguei no estacionamento vazio que ele tinha mencionado. Só de olhar o lugar, meu estômago revirou. Era escuro, com aqueles postes que piscam de vez em quando, sabe? Ele estava lá, encostado num carrão preto, elegante, com postura de quem tem controle da situação. Parecia normal, mas tinha algo no olhar dele, uma frieza que me arrepiou. A gente entrou no carro e ele começou a puxar conversa. Fazia perguntas demais, pessoais demais. Tipo, você tem família? Alguém sabe onde você está agora? Eu desconversei. Fingi estar distraída. Mas o incômodo só aumentava. Durante o caminho, ele aumentava o volume do rádio toda vez que o silêncio ficava mais longo. Como se ele estivesse tentando abafar algum som. E então, eu ouvi um barulho abafado, vindo do porta-malas. Era baixo, mas parecia um gemido. Brinquei, meio rindo. Você tem alguém preso aí atrás? Ele riu. Uma risada seca, daquelas que gelam o sangue, e respondeu, não se preocupe. É só minha boneca preferida. Minha mente parou. Que tipo de resposta era aquela? Olhei para ele tentando entender se era uma piada ou se era sério. Ele sorriu, mas os olhos estavam vazios, frios. Fiquei em silêncio, mas o desconforto crescia a cada quilômetro. De repente, ele começou a desviar do caminho que tinha me contado antes. Entrou em ruas mais desertas, menos iluminadas. Falei que achava melhor a gente voltar. Ele insistiu. Disse que queria me mostrar um lugar especial. O barulho no porta-malas voltou. Mais alto dessa vez. Meu coração disparou. Aquela sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Falei que estava passando mal. Pedi para parar em algum lugar. Ele hesitou, mas encostou num posto de gasolina. O lugar estava vazio. Só nós dois. Corri para o banheiro tentando respirar e pensar num plano. Quando voltei, ele estava distraído, mexendo no celular. Foi a minha chance. Fingi que ia pegar algo na minha bolsa, no banco de trás, e fui até o porta-malas. Abri devagar, com o coração prestes a explodir. Lá dentro tinha uma boneca, de tamanho humano. Mas ela não era normal. Os olhos estavam costurados com linha preta. As roupas manchadas com algo que parecia sangue seco. E ao lado dela, um colar que eu reconheci, não devia estar ali. Fechei o porta-malas, voltei para o banco da frente, tentando parecer calma. Ele me olhou e sorriu, como se soubesse o que eu tinha visto. Foi aí que tudo piorou. Ele começou a falar sobre coisas valiosas demais para serem compartilhadas, e sobre como ele preservava algumas delas. Meu coração estava na boca. Ele parou o carro no meio de uma estrada deserta, uma floresta ao redor. Disse que queria me mostrar algo especial. Quando ele saiu do carro, eu soube. Era a minha única chance. Peguei o celular que ele tinha deixado no console e liguei para a polícia. Procurei algo no carro para me defender. Achei uma chave de roda no banco de trás. Meu plano era simples: correr. Assim que ele começou a se afastar,
Eu saí correndo, o mais rápido que pude. Ele gritou, mas eu não olhei para trás. As árvores pareciam todas iguais, mas eu só pensava em fugir, em sobreviver, até que vi luzes. Um carro na estrada. Comecei a acenar desesperada, mas era ele. Ele tinha dado a volta. Por sorte, a polícia chegou. Mandaram ele sair do carro e abrir o porta-malas. E quando abriram, os olhos dos agentes se arregalaram. Retiraram a boneca. E ao analisarem os itens, descobriram que o cabelo e o colar pertenciam a mulheres desaparecidas. Ele foi preso ali mesmo. Enquanto eu ainda tremia dando meu depoimento, os policiais me disseram: ele era suspeito de vários desaparecimentos na região. Até hoje, eu não consigo esquecer os olhos costurados daquela boneca, nem o sorriso frio daquele homem. Essa experiência mudou minha vida. Agora, eu sempre escuto meus instintos. Estou aqui te contando isso, para que você faça o mesmo. Nunca ignore aquela sensação de que algo está errado. Confie em você, porque é melhor perder uma oportunidade do que arriscar a própria vida. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Tudo começou como qualquer outro trabalho. Um cliente habitual, discreto, direto. Encontro marcado num hotel elegante. Tudo tranquilo. Quando terminou, desci para o saguão e pedi um táxi pelo aplicativo. Rotina. Mas o carro que chegou não era o mesmo da foto, nem o motorista. Pensei em recusar, mas eu estava cansada. Só queria ir para casa. Deve ter sido uma troca, pensei. Entrei. Nos primeiros minutos tudo parecia normal, mas então ele começou a pegar um caminho diferente. Não era o trajeto que o app mostrava. Senhor, tá indo por onde? Esse não é o caminho. Ele respondeu tranquilo, sem nem me olhar. Atalho, moça. Horário ruim, trânsito. Mas algo dentro de mim gritava: não tá certo. Comecei a ficar em alerta. Peguei o celular e mandei minha localização para uma amiga. Só que do nada, o sinal caiu. Olhei pela janela. Tudo escuro, deserto. Quase nenhuma luz, nenhuma alma viva por perto. Foi aí que eu vi. No porta-luvas, entreaberto, um par de algemas, fitas adesivas. Meu coração parou e então ele travou as portas com um clique seco. Nesse instante eu soube. Eu estava em perigo. Minha mente disparou. Como sair dali? Ele não tirava os olhos da estrada. Mas no banco de trás vi algo. Um pedaço de metal, como uma ferramenta quebrada. Peguei, devagar. Escondi na mão, ele estacionou num lugar completamente isolado. Virou para mim, com um sorriso frio, e disse: fica calma. Isso vai ser rápido. Eu não pensei. Só agi. Quando ele abriu a porta para me puxar, eu acertei o braço dele com o metal. Ele gritou, e eu corri. Corri com tudo que tinha. Só ouvia meus passos. E os dele, atrás de mim. Volta aqui, sua idiota! Trombava em galhos, caía, me arranhava, mas não parava. Lá na frente vi luzes, uma estrada. Quase me joguei na frente de um caminhão. O motorista freou, desceu desesperado. O que aconteceu? Você está machucada? Eu só chorava, tremia. Consegui apontar para trás, explicar que alguém me perseguia. Ele me colocou dentro do caminhão e ligou para a polícia. Na delegacia, ainda tremendo, contei tudo. Mostrei o aplicativo, a placa, cada detalhe. O policial me olhou sério e disse: esse motorista já está na nossa lista. Ele faz parte de um esquema grande. Você teve sorte. Sorte. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. E se eu não tivesse reagido? E se ele tivesse conseguido me levar? Hoje, meses depois, eu ainda me arrepio. Mas sobrevivi. E isso me mudou. Aprendi a ouvir minha intuição. A nunca ignorar aquele sexto sentido. Agora eu compartilho minha história, para que outras mulheres saibam. Prestem atenção aos sinais. Pequenas coisas podem salvar vidas. Eu não sou mais a mesma pessoa, mas estou aqui. E estou viva. E no fim, é isso que importa.
Você já sentiu que algo estava errado, mas ignorou porque achou que era coisa da sua cabeça? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 28 anos, trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era o que eu sonhava para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a terminar a faculdade. Sempre fui cuidadosa. Conferia referências, avaliava perfis, achava que sabia identificar o perigo, até conhecer ele. Parecia o cliente perfeito. Educado, bem vestido, voz calma e aquele jeito de quem não tem pressa para nada. O tipo de homem que faz você se sentir segura, sabe? Marcamos em um hotel de luxo no centro. O pagamento era alto e a conversa por telefone foi cheia de respeito. Nada parecia errado. Até eu chegar lá, o lugar era impecável, digno de um filme. Subi até a suíte. Fui recebida com um sorriso. Encantador, tudo parecia normal. Mas, conforme a noite avançava, ele começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha? Alguém sabe que você está aqui? Tentei mudar de assunto, mas a inquietação crescia dentro de mim. Quando disse que estava na hora de ir, ele insistiu para que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não, tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro. Ao me virar, vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso, uma mistura de gritos, desespero e escuridão. Quando acordei, tudo estava errado. Estava em um lugar frio, úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. Minha cabeça latejava e o medo tomou conta. Não estava sozinha. Uma jovem, devia ter uns 20 anos, soluçava baixinho num canto. Onde estamos? Perguntei, tentando não entrar em pânico. Ela me olhou com olhos cheios de terror. Eles trouxeram a gente para cá. Estamos presas. Foi aí que eu percebi que tinha entrado num verdadeiro pesadelo. Eu não sabia quanto tempo tinha se passado. Parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com cheiro de mofo e medo grudado nas paredes. Sem janelas. Só uma porta de metal, pesada, invencível. A garota se chamava Carol. Ela achava que estava lá há semanas. Nesse inferno, o tempo perde o sentido. Ela me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano. Exploravam mulheres como a gente. Ninguém vai nos encontrar. Somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque. Mas eu sabia uma coisa. Eu não ia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis. Usavam palavras para quebrar nosso espírito. Ninguém se importa com vocês. Obedeçam e vivem mais um dia. Às vezes era pior. Quando uma de nós tentava resistir, a punição vinha rápida, brutal. Mesmo assim, eu observava cada movimento, cada rotina, alguma falha haveria de aparecer. Carol estava à beira do desespero, mas eu não podia deixar isso acontecer. Vamos sair daqui, Carol. Não sei como, mas vamos. Ela me olhou como se eu fosse louca. Talvez eu fosse, mas a vontade de viver era maior que o medo. Então, numa noite qualquer, um dos sequestradores cometeu um erro. Deixou a chave da porta principal no bolso de sua jaqueta, pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas ali, isso era tudo. Carol, essa é a nossa chance. Esperamos. Ele saiu. Fui até a jaqueta com as mãos tremendo. Consegui. A chave estava comigo. Era agora ou nunca. Abrimos a porta. Não, foi fácil. Os corredores eram um labirinto. Meu coração batia tão alto, achei que eles podiam ouvir. Estávamos quase na saída. Quando eles perceberam, gritos, passos correndo. Corre, Carol! No último segundo, ela foi agarrada. Tudo em mim dizia para correr, salvar minha própria vida. Mas eu voltei. Com uma força que eu nem sabia que tinha, lutei com o sequestrador.
Usei tudo, unhas, dentes, até uma pedra no chão. Foi brutal, mas funcionou. Carol e eu conseguimos fugir pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até nossas pernas não aguentarem mais. E, por sorte, encontramos uma estrada. Um caminhoneiro nos ajudou. Chamou a polícia. Pela primeira vez, senti que estávamos seguras. Mas a liberdade tinha um gosto amargo. Que passamos deixou marcas profundas. Olhei para Carol na ambulância. Nós sobrevivemos, mas nunca seríamos as mesmas. Hoje, estou aqui contando essa história, porque eu preciso. Não é fácil falar do que aconteceu, da dor, do medo, da sensação de ser esquecida pelo mundo. Isso eu não desejo nem pro meu pior inimigo. A polícia desmantelou parte da rede que nos sequestrou. Mas eu sei, ainda existem muitas mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso eu te peço, confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente cuide de você. E se puder, fale, compartilhe sua história, como eu estou fazendo agora. Juntas podemos criar um mundo mais seguro. Essa é a minha forma de sobreviver ao que aconteceu, transformando o medo em força. Espero que isso te inspire também. Fique atenta e, por favor, cuide-se.